Vamos, com a ajuda de Deus, lermos Gênesis capítulo 37. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, sepultura. Assim o chorou seu pai, e os midianitas venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Sim, amados irmãos, José era filho de Raquel e seus irmãos eram filhos de outras mulheres. Então, irmãos, José e Benjamim eram filhos da mulher que Jacó amava. Ou havia amado. Os outros eram irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. E este moço tinha já 17 anos, e seu pai o amava muito, o amava mais do que todos os outros irmãos, mais do que outros filhos dele mesmo, de Jacó. Então, irmão, Jacó fez uma túnica de diferente cores para que José a vestisse. E seus irmãos notavam a diferença que o seu pai tinha para com José. E vendo que o pai amava mais do que todos, o aborreceram a José. E já não podiam falar com ele pacificamente, porque já havia nele, irmãos, um espírito que não unia eles com José. E depois, quando viram que o seu pai o fez para ele e não para os outros uma túnica, aí o aborreceram ainda mais. Glória ao nome do Senhor. Além disso, irmãos, Deus tinha plano com José que nem Jacó sabia. Bendito é o nome do Senhor. Como aqui nesta manhã há irmãos
que Deus tem plano com ele que ele mesmo ainda não sabe. Não sabe. E nem os irmãos sabem. Então, irmãos, glória ao nome do Senhor. Deus mostrava a José em sonhos o que ia fazer com ele, mas ele não discernia. Porque se discernisse, devia de ficar calado. E Deus mostrou que estavam trabalhando no campo, recolhendo trigo, e o molho dele se levantou, e os molhos dos seus irmãos também se levantaram, mas se inclinavam ao molho dele que ficava de pé. Então Deus estava mostrando que todos os seus irmãos iam ter parte na herança. Glória ao nome do Senhor. Porque, irmãos, o trigo representa a bênção. Em outras partes representa a palavra. E outras tantas coisas, mas sempre de bênção. O trigo, irmão, sempre representou bênção. Por isso diz que haverá bênção sobre o vendedor de trigo. Glória ao nome do Senhor. Haverá bênção na sua cabeça. Assim, amados irmãos, glória ao nome do Senhor. E ele contou esse sonho aos seus irmãos. Seus irmãos, então, bendito é o nome santo do Senhor, disseram a ele: tu, deveras, reinarás sobre nós? Tu reinarás sobre nós? Não queriam o reino, não queriam o domínio do irmão. Mas depois vamos ver as qualidades que eles tinham e as qualidades que tinha José. Porque para reinar precisa ter qualidade também. Glória ao nome do Senhor. Então diz: tu terás domínio sobre nós. Então o aborreciam ainda mais por causa dos seus sonhos e porque ele falava. Por isso, irmãos, quando Deus revela alguma coisa para nós, guarda para ti, irmão, não manifeste, senão te tomarão por presunçoso, te tomarão por soberbo, te tomarão como quem queres dominar ou ser senhor de alguma coisa, te tomarão por todas estas coisas. Se Deus te revelou alguma coisa, guarda no teu coração que a seu tempo Deus terá tudo lá em cima, irmão. Glória ao nome do Senhor. Mas depois ele sonhou um outro sonho, que aí tomou também Jacó e a mulher dele. E contou: sonhei ainda outro sonho, que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando diante do seu pai, diante dos seus irmãos, disse Jacó: que sonho é este que sonhaste? Mas Jacó fez aquilo para guardá-lo dos seus irmãos,
Que sonho é isto que sonhaste? Viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Mas depois Jacó guardou aquilo. Que será que Deus tem reservado para esse moço? Glória ao nome do Senhor. Porque Deus, irmãos, tinha um plano a cumprir sobre a terra com Israel. Ele tinha que multiplicar o povo primeiro e tinha que conservar o povo em vida, porque havia de vir uma grande fome em toda a terra. E no Egito, irmãos, havia pão, e em Canaã não. Glória ao nome do Senhor. Então Deus, irmãos, estava empurrando José para uma outra nação, porque se não fosse pelo meio que foi, Jacó nunca se desligaria dos seus irmãos porque os amava, e do seu pai porque o amava. Nunca deixaria a casa paterna. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, falou Jacó para José: os teus irmãos estão apacentando gado em Siquém. Vai ver como é que eles se acham e como está o rebanho. Glória ao nome do Senhor. E José disse: agora eu vou num lugar onde os meus irmãos estão sozinhos, eles podem me fazer alguma coisa, estão com ódio de mim, porque ele percebia, estão com inveja e com ciúme de mim. Mas ele não recusou. Ele foi enfrentar aqueles espíritos, glória ao nome do Senhor, e disse para Jacó: eis-me aqui. E é assim, irmãos, quando Deus quer uma coisa de nós, nós temos que dizer sempre: eis-me aqui, Senhor. Não é por dificuldade, não é por, irmãos, dúvida, não é por, enfim, tropeço. Mas Deus podia mandar aquele, podia mandar este, podia mandar outro. Irmão, quando Deus pede uma coisa de ti, eis-me aqui, Senhor. E ele foi. Mas já os seus irmãos eram instáveis, já não estavam mais onde que estavam, já estavam em outro lugar. E encontrou um homem no campo, e esse homem informou: seus irmãos estão em tal lugar, em Dotã. Eu ouvi eles falarem assim. Ele foi para lá. Quando ele foi, já viram-no de longe. Então, irmão, já começou a conspiração. Os espíritos que estavam em cada um começaram a trabalhar. Porque tudo que faz a pessoa fazer certas coisas, irmão, é o espírito que está na pessoa. Se a pessoa tem um espírito de bondade, um espírito amoroso, um espírito humilde, pacífico,
Porventura esta pessoa vai levantar a mão contra outra? Não levanta. Glória ao nome do Senhor. Mas como já neles estavam cheios de inveja, cheios de ódio, cheios de ira, então aqueles espíritos já fizeram um plano. Olha aí, já vem aquele que sonha muito, o maior sonhador entre nós. Agora vamos ver, vamos matá-lo. Olha, irmão, já o espírito de homicídio também aí no meio. Vamos matá-lo e vamos ver o que será feito do seu sonho e das suas visões. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Assim planejaram a morte, mas Rubem, que era, irmão, o mais velho de todos eles e que tinha que dar conta depois ao seu pai, glória ao nome santo do Senhor, porque não é só ser mais velho e tomar conta, é ser mais velho, tomar conta, mas prestar conta depois. É isso. Então disse: não derramei sangue, lançai-o nesta cova que está aqui no deserto, e não lanceis mão sobre ele, porque ele pensava livrá-lo para depois vir buscá-lo e levar ao seu pai. Mas enquanto isso ele se distanciou para fazer alguma coisa. Glória ao nome santo do Senhor. Então tiraram-lhe a túnica e lançaram ele na cova, mas a cova não havia água nela. Ele ia morrer porque não ia alimentar. Mas nisso preparou Deus que vinha uma companhia de ismaelitas que iam para o Egito vender as suas mercadorias. E viram ele, tiraram então José da cova e venderam ele como escravo por 20 moedas. E eles se foram com José, mas este já foi o plano de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, quando Rubem voltou e não viu o rapaz na cova, ele rasgou-se o seu vestido. O que eu farei agora? O que vai falar o meu pai? Como eu vou me apresentar diante dele? Irmão, lembra-te de uma coisa: tu, como irmão mais velho, tu tens que dar conta do teu irmão diante de Deus. Tens que ter cuidado com ele, não pisar, não massacrar e não derrubar. Lembra-te de uma coisa: que tu tens que dar conta, porque tu és mais velho, mais responsabilidade. Então, irmãos, o que aconteceu? Levaram-no para o Egito. Eles voltaram para José com a túnica tingida de sangue de cabrito. Vê agora se esta é a túnica do teu filho, reconhece ela. É do meu filho. Nunca, irmão, Jacó ia pensar que os irmãos dele tinham tanta maldade no coração. Uma besta fera o comeu. Certamente que José foi despedaçado. Rasgou seu vestido, se vestiu de saco, pôs saco nos seus lombos e lamentou seu filho muitos dias.
Depois levantaram-se seus filhos e filhas, aqueles que fizeram todo aquele plano também juntos, que executaram toda aquela maldade, e foram consolar a José. Vemos, queriam consolar a Jacó. Mas uma pessoa, irmãos, que está cheio de ódio, cheio de ciúme, de inveja, uma pessoa que está cheio de um plano de homicida, irmãos, como é que pode consolar outro? Glória ao nome do Senhor. Pode consolar? Não pode. Jacó recusou ser consolado. Enquanto isso, irmão, foi vendido José na casa de Potifar, a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Trabalhou José e era fiel. Aquele homem era eunuco. Os irmãos sabem o que é eunuco. Eunuco é um homem que os irmãos já entendem. E a mulher moça bonita desejava homem e viu José bonito, um moço bonito, que José era bonito. Diz a Escritura que era bonito. Glória ao nome do Senhor. A mulher pôs logo os olhos nele. Porque, irmãos, o diabo queria, de qualquer maneira, anular o plano de Deus. Mas, irmãos, sabeis de uma coisa: não há homem, não há mulher, não há rei, não há príncipe, não há governador, não há presidente, não há espírito, e nem o diabo anula o plano de Deus. Glória ao nome do Senhor, irmão. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Se houver alguém que anula o plano de Deus, então é mais forte do que Deus. Mas ninguém anula o que Deus quer fazer, seja numa nação, seja num governo, seja na terra, seja na sua obra, e seja com uma família, ou seja com um irmão. Ninguém anula aquilo que Deus quer fazer. Irmão, lembra-te de uma coisa: se tu vês que Deus abençoa teu irmão e você fica com ciúme e inveja e quer anular alguma coisa, você toma cuidado, porque Deus te torcerá e te fará chorar muito. Sim, era o plano de Deus de mandar este homem com sofrimento. Ele deixou a sua roupa na mão da mulher, mas não deixou a sua vida, não deixou a sua honra. Glória ao nome do Senhor. Não deixou a sua fidelidade. Era fiel ao capitão e era fiel a Deus. Não, meu Senhor deixou tudo isto na minha mão e me vedou só a ti, porque és tua mulher. E ia eu fazer isto, ser desleal com o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Glória ao nome do Senhor.
Nunca! Saiu correndo. Ele saiu nu. Os irmãos, vejam só. Irmão, a túnica estava cheia de sangue, e lá na casa do seu pai, mas as qualidades que a túnica representava estavam no seu corpo e na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Então correram, prenderam a ele. Ficou, salvo erro, 2 anos preso, se não me engano, ou mais, não me lembro. Sei que ficou uns 2 anos então. Irmãos, até que vieram lá um copeiro e um padeiro do rei, e ambos sonharam sonhos. O copeiro sonhou que estava espremendo uva no copo de Faraó, e o padeiro sonhou que estava com uma coisa na cabeça e com os pães, e vinham aves do céu e comiam aquele pão que estava em cima dele. Glória ao nome do Senhor. Não sabiam interpretar, mas José estava lá porque Deus havia dado luz e sabedoria para ele. Discernimento, além de fidelidade, além de humildade, além de paciência, além de amor, era sábio. Então, irmãos, isso é o que Deus vai fazer com vocês. Dentro de 3 dias levantará Faraó a tua cabeça e tu retornarás, e tu vais servir outra vez o vinho na mesa de Faraó. E vocês, dentro de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça, te pendurarão numa forca e tu serás enforcado. E assim aconteceu. E disse José para o que distribuía o vinho na mesa de Faraó, o vinhateiro, diz para ele, o copeiro: lembra-te de mim quando tu estiveres diante de Faraó. Lembra-te de mim. Mas não lembrou-se. Passou ainda mais um tempo, até que Deus fez Faraó sonhar o sonho das 7 espigas belas e graúdas e 7 miúdas, e as miúdas engoliam as graúdas, e 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e as magras engoliram as gordas. Então Faraó ficou espantado, glória ao nome do Senhor, reuniu todos os seus sábios e ninguém sabia falar nada. Porque Deus revela o seu segredo para quem Ele ama. Irmãos, ali na prisão tem um homem hebreu e ele descobriu todo o sonho meu e o sonho do padeiro, disse o copeiro. Não quer chamar esse homem? Então foram lá, tragam-no aqui. Trouxeram-no diante de Faraó. Irmão, saiu da prisão, foi diante do rei. E aqui nesta manhã o Senhor te diz, irmão, você que está na prisão, olha, dentro em breve tu irás diante do Rei dos Reis. Você que está aprisionado, o Senhor te tirará da tua prisão.
Já falou o Senhor anteontem e fala outra vez contigo nesta manhã. Tu serás tirado da tua prisão. Então, irmãos, Faraó contou o sonho e José deu a interpretação. Isto, Faraó, não é nada mais, nada menos que Deus já falou que vai fazer na terra. Haverá 7 anos de abundância e 7 anos de fome sobre a terra. Então, ser sábio. Junta celeiros grandes e nesses 7 anos de fartura junta tudo aquilo que a terra vai produzir. Se põe homem sábio para administrar. Glória ao nome do Senhor. Quando virão os 7 anos de fome, tu terás pão na tua casa, terás pão para todo o Egito, e ninguém perecerá por falta de pão. Ponha homem sábio para dirigir. Então Faraó disse, mas já que Deus te revelou tudo isso, que homem mais sábio há do que tu? Glória ao nome do Senhor. Que homem? Tu serás esse homem. Somente que na minha cadeira tu não sentarás, porque o rei sou eu. Mas nem eu, nem a minha casa, ninguém levantará a sua mão aqui no Egito sem a tua palavra. Glória ao nome do Senhor, sem o teu conselho. E assim, irmão, aconteceu assim. Então os irmãos veem que uma parte da vida de José, moço, mas cheio de virtude, sofredor, e o sofrimento aperfeiçoou a sua virtude. Porque o homem virtuoso, o sofrimento não acaba com a sua virtude, aperfeiçoa ela. Por isso, se você está sofrendo, se você se rebela, se revolta e acha ruim, me fazem isto, me fazem aquilo, porque isso, porque Deus me dá isso, porque Deus me dá aquilo, porque Deus faz isso comigo, então estão assim. Irmão, veja bem que o homem de Deus, o sofrimento aperfeiçoa ele. Veja bem, o homem de Deus, o sofrimento aperfeiçoa ele. Veja bem se essa não é a sabedoria terrena, animal e diabólica. Porque a sabedoria que vem do alto não é assim, é pura, é pacífica, cheia de frutos de misericórdia, sem parcialidade. Glória ao nome do Senhor. Então veja bem qual é a sabedoria que está em ti, porque se tu és sábio, o sofrimento te aperfeiçoa, a perseguição te aperfeiçoa, a prisão te aperfeiçoa. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus eterno.
Então, irmãos, louvado seja Deus, vieram os anos da fome. Aí, quando, irmãos, na casa de José havia abundância de pão, José estava padecendo miséria. Miséria, longe da casa, distante do pai, distante dos irmãos, comendo o pão da aflição e da amargura na prisão, o pão de lágrimas. Glória ao nome do Senhor. Estava, irmão, sofrendo na sua carne. Estava com falta de pão na carne, mas não faltava o pão na sua alma. Lembremos-nos disso. Não faltava o conselho, não faltava a luz, não faltava sabedoria, não faltava humildade e paciência, não faltava o temor de Deus, não faltou nele. Glória ao nome do Senhor. Quem sabe quantas vezes ele lembrou-se do seu pai, dos seus irmãos na prisão, e dizia: ah, Senhor, meus irmãos, meu pai, estou comendo o pão do trigo, e eu estou comendo este lixo que me deram. Glória ao nome do Senhor. Estou comendo esta barbaridade que me deram. Quem sabe quantas vezes subiu isto na sua cabeça e não falou: maldito sejam meus irmãos, não chorava ainda por eles. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos, passou-se o período que José era pobre. De um dia para outro já passou a ser rico. E você, irmão, que diz que você está numa extrema miséria, você não sabe, irmão, que você pode ir dormir pobre e o Senhor fazer você amanhecer rico? Você não sabe disso? Você não sabe que Deus pode preparar para você um negócio de um dia para outro que você fica rico? Pobreza e riqueza é dom de Deus também, irmão. Então, irmãos, agora passou a outra fase de José. Glória ao nome do Senhor. Já vestiram ele de príncipe, tiraram a roupa de prisioneiro e colocaram roupa de príncipe nele. Assim, nesta manhã, irmão, Deus coloca a roupa de príncipe em si. Já trocaram, irmão, aquele que recebia ordem, irmão, porque ele também tinha o governo na prisão, mas tinha que receber ordem do carcereiro, ordem do governador da prisão. Ele não podia sair fora daquilo, só que ele tinha um espírito que sabia tratar a todos e assim ganhava o coração de todos. Glória ao nome santo do Senhor. E, amados irmãos, foi assim que, saindo ele da prisão, vestiram ele de príncipe. A túnica estava lá com o pai, cheia de sangue guardada, mas a roupa de príncipe estava no seu corpo. Não sabe, roupa de príncipe significa poder, autoridade, governo. Fizeram ele o segundo homem do Egito e o governador de toda aquela terra, o regente daquela terra e governador da casa de Faraó. Então, irmão, daquele que recebia ordem já passou a dar ordem. Aquele que estava debaixo de autoridade já tinha
tinha toda a autoridade. Aquele que vinham falar para ele, faça isso, faça aquilo e faça mais isto, ele chamava e você vai fazer isto, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, você vai fazer mais isso, e toda a sua ordem saía bem direito. Glória ao nome do Senhor. Então, amados irmãos, chegou o tempo que Deus encheu José de riqueza, de autoridade, de governo, encheu ele, amados irmãos, enfim, de poder, e começou a tirar da casa de Jacó, glória ao nome do Senhor, a riqueza e colocar a miséria. Então a mesa de José tinha tudo que era bom, e a mesa dos irmãos de José não tinha mais nada, que nem mesmo Jacó tinha mais. O Senhor tirou o trigo de Israel e mandou o trigo para o Egito. Meus irmãos, o Senhor abençoa quem quer, e dá a quem quer, e tira de quem Ele quer. A homem bom e humilde, o Senhor dá graça de coração. A homem mau e arrogante, o Senhor tira dele tudo o que ele tem. Então, nesta manhã, vamos aprender que pode ser que alguém diz, mas da minha congregação o Senhor tirou todo o pão. Eu mesmo me sinto vazio, não tenho palavra. Irmão, e como foi que Deus te esvaziou? Porque é Ele que dá, Ele que tira. Como foi que Ele te esvaziou? E você vê muita irmandade ir para outra congregação buscar pão lá. E você fica irritado e nervoso. Não há uma irmandade, não aparece mais aqui. Mas você mesmo diz que está vazio, que não tem nada. Como foi que Deus te esvaziou assim? Você não sabe que os filhos querem encontrar na mesa o pão? Quem sabe as criancinhas lá do Rubem, as criancinhas de Judá, as criancinhas dos outros irmãos de José, de Levi e dos outros, quem sabe eles iam na mesa e começavam a chorar: papai, quero pão. Papai, tenho fome. Papai, não tem nada para comer. Glória ao nome do Senhor. E quem sabe quantas vezes aqueles homens pensaram: o que é que nós fizemos para o nosso irmão? Irmão, como é duro, não é, irmãos, quando os filhinhos querem pão. E não tem na mesa o que comer, irmão. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus eterno, irmão. Glória. Se os irmãos não passaram isso, eu já passei. Já passei. E teve uma família de irmãos que eu vi com os meus olhos, um menino pequenino, chorava de fome. Ele subia na cadeira, subia na mesa,
ia pegando, chorando, pegando toda a xícara de café que tinha, ele ia vendo e ia jogando. Eu visto com os meus olhos, ia jogando o café na outra xícara dele para juntar um pouco de café e tomar. Glória ao nome do Senhor. Irmão, você não vê que a tua família está chorando pelo pão? E não há comida na tua casa? Vê o que você fez diante de Deus para Ele te esvaziar assim. Chore diante do Senhor. Senhor, o que é que eu fiz? Será que eu fiz alguma coisa má para que tu tirasses a palavra da minha boca? Quem sabe você andou perseguindo teus irmãos? Quem sabe você perseguiu teu irmão de tal maneira que Deus falou: agora vou arrancar a comida da boca dele. Se você se lembrar bem, vá, peça perdão aos teus irmãos, peça perdão ao teu irmão, peça perdão até a igreja, humilha-te, porque aquele que te esvaziou vai te encher outra vez, irmão. Não é Ele que enche o sol de glória e de esplendor, não é Ele que enche a lua de claridade e de glória, enche as estrelas, não foi Ele que encheu a terra como Ele quis, do modo que lhe agradou, não pediu conselho a ninguém, não é Deus que enche os campos, não é Deus que enche a floresta, não é Deus que enche o ar, é o Senhor que enche a tua casa de glória, irmão. Glória ao nome santo do Senhor, bendito é o nome do Senhor, irmão. É o Senhor que enche o teu servo da tua palavra. Ainda ouvimos nesta manhã que o Senhor esteve com a sua presença. Irmãos, se o Senhor não estiver Ele com a sua presença aqui, nós somos iguais a uma seita. Mesma coisa. Se o Senhor não estiver Ele com a sua presença, nós somos virtude nenhuma. É só uma palavra estudada, cheia de conhecimento literal, mas virtude e vida não tem, porque não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, disse o Senhor, a minha palavra é espírito e vida. Se há entendimento, há conhecimento literal, não há virtude, não há vida, não é de Deus a palavra. A palavra que Deus manda tem vida, tem substância, tem vitamina, tem força, tem poder, tem graça. A palavra que Deus manda sustenta a igreja de pé neste caminho. Então, irmão, começou aquele Deus já a engrandecer aquele homem. Deus, Ele não pediu favor para ninguém, não. Tem irmãos que se encostam no irmão Ricieri, outros se encostam no irmão Miguel, outros querem se encostar em mim também, pensando de receber alguma força de nós. Bem-aventurado é o homem cuja força está no Senhor. Que a força vem do Senhor. Deus começou a engrandecer aquele homem. Então Jacó
Eu ouvi dizer que no Egito tem pão. Nós vamos morrer todos aqui. Já orei a Deus, Deus não manda chuva. Já orei a Deus, Deus não me faz saber nada. E Jacó era um homem amado de Deus, hein? Jacó era homem amado de Deus, mas quando Deus tem o seu plano, ele esconde até daquele que ele ama. Conforme o plano, porque não escondeu de Abraão aquilo que ia fazer, mas escondeu de Jacó o que ele ia fazer. Então, diz, ide comprar pão. E foram. Quando chegaram no Egito, José, quando viu eles, logo os reconheceu. Olharam para José e não conheceram. José era pequeno, já era grande. Era mocinho, era adolescente, mas já estava grande. Tinha a voz de adolescente, já estava com a voz de um homem perfeito. Depois ele foi vendido como escravo. Encontraram um homem como príncipe. Esse não, de que jeito pode ser José? Nunca. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória. Então, irmão, o que vieste fazer aqui? Teus servos são hebreus, são assim, 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 desse jeito. Vós sois espias. Vieste aqui espiar a terra. Juraram isso, que juraram não, mas se humilharam. Até que José usou uma artimanha para segurar um deles lá e para trazer o seu irmão menor. Glória ao nome do Senhor. Quando voltou o seu irmão Benjamim, quando ele viu o seu irmão, seu coração ficou rasgado. Bendito é o nome do Senhor. Para encurtar a história, os irmãos já sabem. Depois ele se manifestou diante dos irmãos, começou a chorar, porque não aguentou mais. Judá fez uma humilhação tão, se humilhou de tal maneira, e depois ele escutou ele falar: isto é por causa daquilo que nós fizemos ao nosso irmão. Por isso é que Deus está pedindo conta de tudo. E ele ouviu aquilo. Glória ao nome do Senhor. Então se rasgou o coração dele e começou a chorar na frente dos irmãos. Judá, creio que começou a tremer, o príncipe chorando. O que vai ser de nós? Glória ao nome do Senhor. José, irmão, começou a chorar tão alto que foi ouvido até pela casa de Faraó. Mandou que todos se retirassem. E quando se retiraram, glória a Jesus.
Então ele para os seus irmãos: eu sou José, glória ao nome do Senhor, a quem vós vendestes como escravo. Mas não vos pese no vosso coração o que fizeste, porque para a conservação da vossa vida é que Deus me mandou para cá. Glória ao nome do Senhor. Porque houve 2 anos na terra, salvo erro, que já estamos em fome, e haverá mais 5 anos. Então não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Vede, Deus me fez regente nesta terra e governador na casa de Faraó. Ninguém levanta a sua mão aqui sem a minha palavra. Então agora voltai. Vive ainda o meu Pai. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, que não era só os irmãos dele, mas tinha também os sobrinhos. E de trazer aqui o meu pai e todos os vossos filhos, que eu sustentarei todos eles aqui nesta terra. Glória ao nome do Senhor. Em paga de ódio deu amor, irmão. Em paga de violência deu trigo. Trazei todos, eu vos darei a melhor terra aqui no Egito. Não é a pior, é a melhor. Glória ao nome do Senhor. Podiam, irmãos, ter encontrado ali vingança. Não encontraram. Encontraram compaixão. Encontraram amor. Encontraram perdão, glória ao nome do Senhor. E depois, irmão, José se abraçou no pescoço de Benjamim e chorou. E os seus irmãos, cada um deles se abraçaram no pescoço de José e começaram a chorar juntos. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, irmão. Bendito é o nome do Senhor. Uma família onde reinava
raiva, irmão, ira, inveja, ciúme, homicídio. Vemos como Deus transformou ele. Saiu tudo aquilo por causa do amor de José. Então começou a família a se encher de amor também, se encher, irmãos, de humildade e se encher de caridade. Glória ao nome do Senhor. Irmão, pelo teu amor você vai ganhar uma obra inteira. Glória ao nome do Senhor. Vá buscar o meu pai e a sua família toda. Eis aqui, para o caminho vocês levam isso. Levam roupa, que eles já não tinham também mais roupa, irmão. A roupa já havia gasto, eles não tinham dinheiro mais para comprar. Glória a Deus. Traga aqui todos eles. Assim, irmãos, nesta manhã, o Senhor está trocando roupa que não presta de alguém aqui dentro. Está dando roupa melhor para o caminho. Glória ao nome do Senhor. Irmão, você não vê que nesse caminho não se anda com essa roupa de ódio, de encrenca, de divisão, com roupa de falsidade, de hipocrisia, de mentira. Aproveita, irmão, nesta manhã a misericórdia do Todo-Poderoso. Glória ao nome do Senhor. Senhor, te diz, te dou roupa nova para você andar nesse caminho novo. Este é um caminho novo e vivo. E aqueles que andam neste caminho têm que ter roupa de vida e não roupa de morte. Quando chegaram a Jacó, encontramos a José. O que vocês estão falando? Não cria? Encontramos a José e ele é o governador de toda a terra do Egito. Glória ao nome do Senhor. Eis o que ele trouxe, mandou. Quando ele viu os carros de Faraó, irmão, não foi qualquer carro que foi lá, não. Não foi qualquer carroça que foi lá. Glória ao nome do Senhor. Os carros do rei, irmão. Porque para levar outra família real precisa carros reais. Não é qualquer carro, não. Então, irmão, lembra-te que esta é a família real. Glória, glória ao nome do Senhor. Dê o melhor para ela. José deu a melhor
melhores vestidos e a melhor carruagem. Não fique com você o melhor, não. Dê o melhor para os outros. Assim, quando Jacó viu aquilo, falou: ainda vive o meu filho José. Glória ao nome do Senhor, que eu pensei que estivesse despedaçado e morto. Basta, eu irei, e eu o verei antes que eu morra. Já não se incomodava mais de terra, não se incomodava mais de propriedade, já não se incomodava mais de nada. Eu quero ver o meu filho. Glória, glória, glória ao nome do Senhor, irmão. A viagem foi longa, mas ele chegou. Conforme ele chegou, braçou-se no pescoço do seu filho. Pensei que não te veria mais. Glória ao nome do Senhor. Mas Deus não só me fez ver iguais aos sectários,